Oi, aqui é a professora Maíra e hoje eu vim falar um pouco sobre a pedagogia histórico-crítica. Bom, a pedagogia histórico-crítica foi elaborada por Dermeval Saviani, um filósofo brasileiro que ainda é vivo e muito ativo em relação a estudos pedagógicos, e ele criou a pedagogia histórico-crítica, essa teoria fundamentado nos pensamentos que ele tinha em relação ao materialismo histórico dialético de Marx e um pouco sobre, aliás, um pouco não, e também sobre a psicologia histórico-cultural de Vygotsky. E em 1983 ele fez um livro que se chamava Escola e Democracia, onde ele falava um pouco sobre os passos da pedagogia histórico-crítica. E além dele, outras pessoas também falaram sobre esses passos, mas ele foi o primeiro, né, o pai da pedagogia histórico-crítica, então foi o Demerval Saviani. Essa pedagogia, assim como os seus fundamentos, que são a psicologia histórico-cultural de Vygotsky e o materialismo histórico de Marx, elas acreditam na transformação da sociedade, ou seja, em mudar a nossa realidade a partir de um olhar crítico em cima da realidade que já está posta. Então, a partir disso, da prática, teoria e depois a prática, certo? Esse é o método dialético. Na psicologia histórico-cultural, teoria histórico-cultural de Vygotsky, ele também acreditava muito, né, no processo de humanização necessita de um mediador, ou seja, que para que a gente alcance esse pensamento crítico e possa transformar a nossa realidade, a gente precisa de um mediador, de alguém que tenha já algumas informações e que possa nos levar num caminho a chegar nesse pensamento crítico. Então, com esses dois fundamentos, foi que Dermeval fez a pedagogia histórico-crítica. João Luiz Gasparim escreveu um livro que se chama Uma Didática para a Pedagogia Histórico-Crítica. E nesse livro, ele fala de uma forma bem didática sobre cada passo da pedagogia histórico-crítica. Então, esse livro ele tem 5 capítulos, mas foi dividido em 3 partes, né? Então, cada capítulo é um dos passos da pedagogia histórico-crítica. Então ele começa com a prática social inicial, depois vem para a problematização, depois a instrumentalização, depois a catarse e depois a prática social final. Só que para ilustrar bem essa parte de prática, teoria e prática, então ele dividiu esses 5 capítulos em 3 partes, que seria a primeira parte falando sobre a prática social inicial, depois a teoria que explica a problematização, a instrumentalização e a catarse, e a terceira parte que fala sobre a prática social final, para que fique bem claro. Então eu vou falar um pouco agora sobre esses 5 passos. A prática social inicial seria um momento em que o professor, conversando com seus alunos sobre determinado conteúdo, começa a questionar sobre o que eles já sabem sobre determinado assunto. Então ele vai conversando com eles sobre determinado conteúdo e vendo o que eles já sabem sobre aquilo. Fazendo isso, ele vai conseguir perceber um caminho que ele vai seguir para chegar a um conteúdo mais elaborado do que aqueles alunos já sabem. Então, ele parte da prática social inicial e vai para a problematização, que é o momento em que ele vai sistematizar as maiores questões, as principais questões que foram levantadas na prática social inicial pelos próprios alunos e já demonstrando que precisam de mais coisas para chegar a um conteúdo mais elaborado sobre determinado assunto. Então, ele vai levantar essas principais questões na problematização e aí já vai para a instrumentalização, que é quando ele vai escolher os materiais que serão utilizados por ele e pelos alunos para alcançar determinado conteúdo. Então é um momento muito importante de mediação do professor, um momento de escolher bons materiais para isso, assim como na problematização a gente tem que escolher boas perguntas, ou seja, pegar as coisas principais que a gente sabe que são fundamentais para aprender tal conteúdo e não qualquer questão ou todas as questões, mas as principais. Na instrumentalização também nós temos que ter bastante certeza do material que nós vamos utilizar e de quanto conteúdo importante existe ali. E aí, nesse momento, os alunos vão mobilizar o seu pensamento e vão manusear esses materiais juntamente com o professor, né? E vão começar os registros sobre determinado assunto, porque a parte do registro ela é muito importante para que a gente consiga conceituar na nossa mente os conteúdos. Então, é um momento de registrar, um momento de pesquisar,
o maior momento de aprendizagem ele está aí na instrumentalização. E então é crucial a mediação do professor nesse momento. Aí depois da instrumentalização, nós vamos chegar na catarse. A catarse é quando o aluno ele consegue absorver de uma forma autônoma aquele conteúdo e consegue expor o que ele aprendeu de uma forma bem clara e objetiva. Então, nesse momento da catarse, quando o professor percebe que o aluno absorveu e consegue expor aquele conteúdo, é o momento da avaliação, onde ele pode avaliar por meio de prova objetiva, dissertativa ou até mesmo de seminários, né? Que os alunos teriam que falar sobre determinado conteúdo. Então, ele vai perceber realmente que chegou ao objetivo, né? Saiu do senso comum sobre aquele determinado conteúdo e chegou ao conhecimento científico sobre aquele determinado assunto. E aí, então, chega na prática social final, que é quando o aluno utiliza aquele conteúdo que ele aprendeu na sua prática social, no cotidiano, frente à sociedade, fez ele mudar e transformar o olhar dele sobre determinado conteúdo e agora fazendo sentido com a sua vida cotidiana. Então, esse momento é quando o professor percebe a prática social final desse processo todo que a gente vem fazendo com a pedagogia histórico-crítica. Esse é um breve resumo sobre tanto essa teoria da pedagogia histórico-crítica como dos 5 passos, né, do livro do João Luiz Gasparim. Acho ele um livro super importante para nós professores que queremos conhecer a pedagogia histórico-crítica e trabalhar com ela. Então é essencial a leitura do livro, porque cada capítulo vem com quadros teóricos metodológicos que vão falando todo o procedimento que vai ser feito pelo professor e pelo aluno em cada momento para alcançar um objetivo. Então ele é bem específico e muito de uma boa leitura e com muito aprendizado aí pra gente, pra nós professores. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Muito obrigada por assistir, espero que ajude muitas pessoas e até o próximo vídeo.